Bom dia, muito bom dia a todos que já estão aqui ligadíssimos assistindo o nosso podcast. Bom dia, Adriana! Bom, né? Gente, a pessoa chegou atrasada. Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque essa é a vida da mulher. A gente tem tantos papéis que às vezes a gente fala assim, tem que estar bem, mulherada. Porque se você não estiver bem, o restante não anda. Olha, cheguei atrasada, mas está tudo no controle. Os Não convidados, vai a acontecer, parceira, já está acontecendo já aqui. está acontecendo. E aí a gente fica assim falando, né? Por que que a gente tem essa vida? É porque nós somos o equilíbrio. Saibam disso, nós somos E o ela está equilíbrio. aceleradíssima. Já perceberam, né, convidada? Hoje eu tô assim no 360, mas Mas vamos vai lá, dar tudo calma. Uma certo. aguinha E aqui. é isso aí, dá uma aguinha. Gente, dando início ao nosso podcast, que já é um sucesso, as pessoas têm acompanhado. Nós temos trazido aqui mulheres incríveis, maravilhosas, que a gente sempre bate aquele papo antes, em off, e É, a gente descobre segredos assim incríveis que a gente quer compartilhar com vocês. Então, para isso, fiquem aí, mandem para frente essas histórias, porque a próxima poderá ser você que vai estar conosco no podcast verdade. Café com Pôr do Sol. E tem tanta coisa boa para falar desse Café com Pôr do Sol, porque vem um evento fenomenal, lindo para encerrar esse ano. Já já a gente vai falar também sobre isso, mas eu Verdade. quero passar para minha amiga Adriana para ela apresentar hoje, ter a honra de apresentar essas convidadas tão incríveis que estão aqui. Por favor, apresente as Obrigada. E é convidadas. uma honra, porque são mulheres que eu admiro, são mulheres que têm uma história, como eu sempre digo, todo mundo tem uma história, e toda história ela importa. E é por isso que nasceu o Café com o Pôr do Sol, para nós nos conhecermos, para a gente poder ver que cada um tem sua história, mas que ela contribui para o nosso crescimento, para o crescimento da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Então, todos nós somos muito importantes. E fazer parte desse programa é só uma culminância, é a colaboração. E essas mulheres estão aqui hoje para colaborar com a história delas, para incentivar você, porque a gente inspira outras pessoas e a gente pode colaborar com o seu testemunho, com a sua história. Então, eu quero apresentar essas mulheres lindas. Valéria da Constância. Quem conhece Constância, gente? Eu tô ali a bolsa, tá o sapato. Estou calçada aqui também de Constância. A Cláudia também Meu vai Deus, estar de foi um pouco, Constância. né? É É viciante. demais, eu fiquei preocupada. Seja muito bem-vinda, Valéria, ao nosso Café com Pôr do Sol. E apresentar a Verlândia, essa mulher que eu conheci dentro do projeto Empreender Brasil Sustentável, lá dando consultoria e acompanhando ela nos encontros. Eu falei, gente, essa mulher tem uma história muito linda. Vamos contar essa história. E seja muito bem-vinda, Muito Verlândia. obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Olha, e a Verlândia, gente, a Valéria é sapatos e bolsas e acessórios, mas a Verlândia é roupa. Então a gente está com o conjunto Tá completo. completo, tudo que a mulherada gosta, não é? E aí, Adriana, a gente vai aproveitar e ouvir um pouquinho, elas mesmas se apresentando e contando um pouco Sim, da história. Valéria, para mim é um prazer conhecer você pessoalmente, só Prazer conhecia mesmo. de ouvir falar e conhecia dos produtos também, né? Que já estava na minha casa ali para minha filha, ganhei presente da Carliane. Sim. E eu falei, gente, amei. Aí a Adriana veio, intensificou, e eu fiquei muito feliz em ter estado na loja. A loja está maravilhosa, atendimento maravilhoso, parabéns pela Obrigada, equipe. obrigada. Conta um pouco como que Valéria chegou a ser empreendedora aí, no empresária no ramo de calçados. Então, bom dia. Muito Bom obrigada dia. pelo convite. É uma satisfação estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história. Vamos lá. Eu sou Valéria, sou mãe, sou empresária, sou advogada, esposa, né? E me considero também mãe da minha equipe, por que não, né? Sim. Eu comecei a empreender aos 9 anos, porque eu sou filha de mãe separada, mãe solo, né? Meus pais se separaram, eu era muito nova. Então, a minha mãe era vendedora, inclusive da antiga Mara Magazine, tinha, acho que era Novo Mundo, Novo Lar, É, por enfim. aí. É, bem antigo. Não tem Então, e aí, meu pai era taxista, né? E eles se separaram, e aí a minha mãe continuou trabalhando, dando duro para criar os filhos, né? Somos em três, duas meninas e um rapaz. E eu vi a necessidade de ajudar minha mãe. Então, aos 9 anos, eu comecei a revender Tupperware. Acredita? A coisa revistinha boa. Tupperware ali, fazia aquela coisinha simples, mas já era alguma Já coisa. estava na veia. Sim, e aí lá pra cá já comecei, já fiz de tudo um pouco, Cláudia, assim, não vou mentir pra você, assim, já fui faxineira, já fui babá, já fui secretária,
vendedora de calçado, vendedora de roupa, vendedora de Tupperware, tudo um pouco Meu eu fiz. Deus, essa Tudo um foi a pouco. tua escola ali da prática, Sim, né, sim. Valéria? Coisa linda. E aos 15 anos eu despertei o desejo de estudar, né? Porque eu falei, ó, eu tenho que ter uma saída para minha vida. Não dá para ser vendedora, só vendedora. Porque, querendo ou não, o profissional liberal, ele também se vende, né? Sim. Só que eu queria muito ser advogada, era meu sonho. E eu fui a primeira da história da minha família a ter um diploma no Uau. nível superior. Porque a minha família até então ninguém tinha se formado. A minha mãe tinha o ensino, antigamente chamava supletivo, era supletivo não, era ginásio, não era? Ginásio, nem o pessoal fazia. Isso, Não, era. eu sou do tempo do Mobral ainda. Pronto. Coisa boa. Então, assim, aí eu comecei, não, vou estudar. Então, eu me formei, né? Hoje eu sou advogada também. Passei 10 anos advogando. E quando a minha mãe faleceu há 3 anos atrás, eu senti. Como assim? Você já tem 25 anos? Você... Não, não vou contar. Fiz as contas aqui, ó, 15 anos, 10 anos advogando. Essa parte da hora, é muita história. E aí comecei, né? Me formei, fui advogada e minha mãe faleceu há 3 anos atrás e eu senti a necessidade de empreender, né? Eu falei, não, gente, a advocacia é muito bom. Eu amava o que eu fazia, eu não era só advogada de fórum. Não, eu fazia tudo. Meu cliente falava, Valéria, você consegue resolver isso? Resolvo. Eu só não resolvia criminal, porque eu não dou conta de criminal e nem trabalhista, porque também não é meu perfil. Mas os demais eu sempre desenrolei, porque o importante era deixar meu cliente satisfeito. Eu sempre trouxe isso muito dentro de mim, né? Que meu cliente é meu patrão, né? Então ele que manda, ele é que é o Olha que dono do jogo. interessante, só te cortando, Valéria. Ela, antes mesmo de ser empreendedora, se tornar uma empresária, ela já tinha a visão do empresário, que era o cliente, Sim, né? De poder agradar, satisfazer a necessidade do cliente. E essa é a visão do empresário. sim. E assim, na advocacia, e justamente por eu ter essa visão de sempre agradar, de sempre. Eu não dizia não para o meu cliente, eu sempre tentava resolver. Se eu não conseguisse de fato, eu chegava, olha, infelizmente eu tentei, não consegui, mas eu tentei. E eu recebi o convite, né? Eu era advogada de um grupo, né? Que a matriz é em Araguaína, e aí a esposa dele abriu a Constância em Araguaína e me chamou, né? Eu tinha feito um propósito, que eu sou muito de propósito. Eu tinha feito um propósito assim, eu vou até falar também um pouquinho da minha fé, porque assim, a Valéria sem milagre não existe. Glória. Porque eu tinha tudo para dar errado. Eu sou uma improvável, né? O povo diz Deus, que na Bíblia fala que Deus acolhe os improváveis. Então, assim, eu era um improvável, porque eu não tive o acolhimento da minha mãe. A minha mãe, na época, tinha problema psiquiátrico, né? Então, ela chegou a falecer, inclusive por excesso de medicação, infartou, tudo. Meu pai faleceu também. Então, assim, eu não tive, a base familiar eu não tive. Quem me ensinou realmente foi a vida. Eu cheguei até onde eu cheguei pela misericórdia de Deus, que ele teve sempre muita misericórdia. E até hoje, eu até me emociono porque eu me sinto amada diariamente por ele, porque o que ele faz na minha vida é assim, eu fico, Senhor, como? Como assim? Lindo, Valéria. Então, Por isso que o podcast existe, gente. Por isso que Deus colocou no nosso coração esse propósito diante de todos os desafios que a gente sim, sabe. Porque são exatamente histórias como essas que as pessoas não conhecem, que precisa chegar sim, para que outras pessoas se sintam impulsionadas, sim. motivadas, gerem o seu milagre, como você tem Sim, feito. sim. E aí o empresário, né, que era na época eu trabalhava com ele, me convidou, Valéria, a minha esposa vai abrir uma Constância aqui em Araguaína, ela tem interesse de abrir uma outra Constância em Imperatriz, né? Só que eles não abrem para quem não é filho da terra, tem que ser filho da terra. Você tem interesse? Como eu já tinha uma amizade, porque eu sempre, como eu disse, eu sempre fui aquela pessoa de fazer tudo. Eu não tinha só, o trabalho é só esse, vou fazer só esse. Não, eu sempre fiz algo a mais, né? Eu falei, Legal. tenho. Aí eu fui em Araguaína, conheci a marca lá, me apaixonei, porque realmente não tem como se apaixonar. Ela não é porque está É, aqui, mas é viciante a constância. Viciante. E aí eu falei, não, vamos montar, então. Beleza, viemos para a Imperatriz. E assim, a Constância, ela tem um processo seletivo muito rigoroso, porque a marca, ela não quer empresários, ela quer realmente donos da loja, né? Ela quer o quê? Empreendedores, pessoas que fiquem lá dentro, trabalhando. Sim, Porque o dono, realmente, como diz o ditado popular, é o olho do dono que engorda o boi, é né? verdade. Então, a marca, ela quer isso, ela quer que você vá para chão de loja, trabalhar, entenda o processo. Ela não quer investidores, porque investidores ela tem aos montes, né? Então,
E aí montamos a loja aqui em Imperatriz, porque tinha 20 candidatos querendo a vaga. Cheguei lá, fui para o comitê, passei no comitê, e aí começamos todo o processo, inauguramos. E eu digo que a minha ex-sócia, ela foi realmente enviada por Deus, porque as pessoas, quando é enviada por Deus, ela vem, faz o propósito e sai sem deixar problema nenhum. Foi o que aconteceu comigo. Ela veio, me ajudou, que é uma pessoa que eu sou eternamente grata. E com 2 meses depois, ela falou: Valéria, eu vou vender a minha parte, que eu não vai dar certo. Olha Comprei a isso. parte dela e hoje em dia somos amigas, sem problema nenhum. Então, realmente foi de Deus. E tive muitos desafios no começo. Eu falo que os meus 6 primeiros meses foi assim, sabe aquele choro de ranger de dentes, assim, porque eu falava, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Mas eu também, Cláudia, eu tenho assim, muito no meu coração o seguinte, que você tem que passar o processo para você viver o propósito. Exatamente, Valéria, que eu ia te É, falar. O ranger de dentes, na verdade, não era a dor, era a preparação para sim, te fortalecer, né? sim, Para o que ia sim, vir para a sua vida. sim, Que muitas pessoas, é nesse momento que elas travam. sim, Né? Porque sim, quando vem o processo, a preparação para o que vai acontecer para a tua vida, para você estar mais resiliente, para você estar sim, mais forte, as pessoas desistem. sim. Então, que E, bom que você não desistiu. sim, e assim, Adriana, eu confesso para vocês que eu passei momentos desafiadores, porque Sim. eu vinha do direito, né, assim, de uma área totalmente diferente, tinha o desejo de conseguir, né, vencer tudo, mas assim, gente, nós empreendedores temos que tem que entender que o coração de uma empresa é a equipe. Sim, Você é o cérebro e a equipe é o coração. Então você tem que verdade. conseguir transmitir isso para a tua equipe, motivar, incentivar, fazer com que a equipe realmente tenha garra e consiga bater as metas. E eu não sabia fazer isso. Então o que que eu fui fazer? Eu fui estudar. Fiz curso, comprei livro, fui perguntar. O não eu já tinha, recebi muitos nãos, que tem essa questão ainda dessa rivalidade, que eu não sei para que isso, acho, desculpa a palavra, acho que é uma besteira, que tem para todo mundo, não existe, na minha visão, não existe concorrência. Por quê? Porque todo Verdade. mundo faz o seu diferencial e tem espaço para todo mundo, tem cliente para todo mundo. Então, eu sofri muito no meu começo, né? Eu recebi muitos nãos, mas Deus foi abrindo as portas ao ponto, assim, que 1 ano e pouquinho que eu estava com a loja aberta, eu consegui abrir minha segunda unidade em Açailândia. Aê! Parabéns! E aí, de primeira mão, já vou dizer para vocês, estou abrindo a minha terceira Ai, unidade meu já. Deus! Olha só, Café com Pôr do Sol, Então, abrindo, né, oportunidades e apresentando resultados. Que bom, sim. Valéria, parabéns. E assim, eu fico tão feliz, sabe? Porque eu vejo o agir de Deus na minha vida nesse sentido. Amém. E eu fico pensando onde eu estava e onde eu estou. Então, por isso que eu sou uma pessoa muito grata, Adriana. E eu transmito isso para a minha equipe. A minha equipe, todos os dias, quando a gente dá feedback para elas, né, eu falo, gente, vocês têm que atender o cliente de vocês com amor, com intensidade. Todos os dias nós fazemos o nosso devocional, nós oramos para nossas clientes, pedimos que Deus abençoe, que Deus prospere na vida delas. Por quê? Porque quando a dificuldade vem, a primeira coisa que você vai cortar o supérfluo. Então, querendo ou não, um supérfluo seria um sapato, entre um remédio e um sapato, você escolhe um remédio. Com Então, a gente ora para os nossos clientes. Senhor, abençoa, prospera, que as pessoas sejam felizes, Adriana. A gente ora por isso lá na loja. E a gente tem colhido bom resultado, Cláudia, nesse formato, né? Nosso cliente chega lá, nós acolhemos com café. Você quer um cappuccino, uma água? Até eu brinco, quer uma balinha, Eu quer tive a alguma coisa? experiência, muito boa. É, Parabéns. e é isso Parabéns. também é o que a marca traz. O dono da marca é uma pessoa muito religiosa, né? E ele tem muito isso de abraçar a equipe, né? De incentivar a constância numa marca assim muito completa. Nós temos uma universidade para treinar o vendedor. Então, a Meu pessoa Deus, que que entra coisa boa. Tem diferença, né? tem. É diferente. E a gente cobra dá treinamento. Temos consultora de campo que vem a cada 2 meses para verificar se realmente a loja está dentro do padrão, né? Tem esse acolhimento. Eu, Valéria, eu sempre falo para as meninas, tem a gerente? Tem, mas vocês têm que seguir a minha cultura. A minha cultura é que as minhas vendedoras, que não são vendedoras, são consultoras que a gente chama, né? Tem que ter um espírito alegre, porque dificuldade todo mundo vai ter. Isso E aí aí, Valéria, geralmente a equipe, ela é o reflexo do seu líder, sim, né? com E certeza. você tem feito refletir muito bem. A gente vai ouvir a Verlândia agora, apresentando Que eu já Valéria, tá falo. feliz demais. Tá ótimo, mas já você vai falar Não, mais tá bem. sobre essa questão da constância, Da de cultura, onde né? é Que é essa tão marca, né? importante. Muito importante. E aí ela contou aqui, Verlândia, um pouquinho do estudo, de tudo. E você foi forjada mesmo numa faculdade da vida, né? Me conta um pouco, conta pra gente, para os nossos telespectadores, exatamente um pouquinho dessa história. Vamos lá.
primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que para mim é uma oportunidade imensa como pessoa, como profissional. E eu comecei costurando. No Olha aí. início, eu ajudava a minha mãe. Na verdade, minha mãe e meu pai, eles são cearenses. Então, eu cheguei aqui bem bebê. Fui criada aqui, mas nasci no Ceará. No Ceará, No né? Ceará. Mas hoje é para Gente. presença. É. Então, meu pai era pedreiro, minha mãe era costureira. E ela pegava as coisas na facção para fazer em casa, né? Ela fazia o serviço terceirizado. Então, eu sempre estava lá ajudando, acabei aprendendo. E isso eu era bem jovem, acho que uns 14, 15 anos. E sempre ali, aí a gente fazia mais, às vezes por esporte, às vezes para ganhar um dinheirinho, né? Porque a Sim, adolescente para sempre gosta de ajudar, uma né? coisa, Aquela rendinha. para ajudar a minha mãe. E depois eu casei aos 20 anos, continuei costurando. Mas aí o marido já não estava mais achando legal, porque quem costura, costura bastante. A gente acorda. Verdade. Porque tinha que dar conta de entregar Verdade. o serviço no prazo que a gente tinha feito o compromisso. Mas eu nunca, como eu sempre fui uma pessoa muito independente, eu disse: não vai dar para eu ficar aqui. Ele também já empreendia, mas eu sentia que aquilo não era para mim. Até porque o meu pai foi um homem de muita força. O meu pai morreu aos 55 anos Jovem. de Jovem. câncer. Quando ele saiu do Ceará, ele veio, trouxe a gente para cá, foi em busca de mais oportunidades para criar a gente de uma Sim. forma melhor, como todo pai quer. E ele tinha, eu acho que até a 8ª série, naquele tempo era supletivo, né? Era isso que ela Então, ele fez o supletivo. Eu lembro muito bem que um dia ele chegou e disse: Verlândia, eu vou fazer a prova do Cefet, de técnico em edificações. Eu disse: eita, será que o pai passa? Eu Olha pensei, isso, gente. pensei, mas eu disse para ele: vai lá, pai, vai dar tudo certo. Porque meu pai era Coisa muito boa. forte. E ele chegou e disse: Verlândia, eu passei em primeiro lugar. Nossa! O senhor passou em primeiro lugar, pai. Ele disse: foi. Eu disse: parabéns. Mas eu não disse para ele que, no fundo, eu não estava, né? Nossa, será que o pai vai conseguir? Quando ele conseguiu, ele me mostrou que a gente é capaz de tudo. Sim. Nós somos 2 filhas, 2 mulheres, e as pessoas perguntavam para ele: o senhor não tem vontade de ter um filho homem? Ele disse: não, para quê? Essa menina aqui, ó, é quase um macho essa menina. A palavra que era assim que falava, era. Se essa menina aqui não precisa, eu tenho tudo. Ele era muito feliz e muito grato pelas filhas que ele tinha. E ele se formou, e quando finalmente a gente já estava, eu e a minha irmã já estávamos casadas, já estávamos desenvolvendo a nossa vida, ele adoeceu, faleceu aos 55 anos, mas ele deixou para mim um legado muito importante, que foi o de nunca desistir. A palavra desistir, ela não tem no meu vocabulário. Maravilha. Eu vou falar uma frase do meu filho. Você não fala para mim, mamãe, que chorar não resolve? Gente, o Theo é uma graça. Ele faz parte do programa. Toda reunião, ela, para não perder, leva ele. Então, a gente encaixa ele lá, ele participa. Tem uma personalidade tão forte. Você pegou do seu pai, ele já está pegando isso de você, né? A gente vê que há uma cadeia que influencia. Por isso que a gente fala tanto. Os filhos, eles se espelham nos pais. Né? A gente vê, às vezes, o filho ali, vai lá olhar, de repente você está fazendo alguma coisinha que está motivando ele, incentivando, inspirando principalmente, porque o primeiro exemplo dos filhos são os pais. E aí eu já vejo isso no Theo. Ele vai para a reunião, ele sabe que lá é de negócios, mas ele fala, ele participa. Mas você não disse isso, mamãe? Tia, mas a senhora não falou aquilo. Aí você para e fala assim: Theo, mas como que tu consegue isso? Esses dias eu vi ele fazendo, sabe o quê? Stories. Olha Ela aí, levando a mercadoria para a loja. já quantos E ele anos? pegou o 6 celular, 6 anos. Olha isso. fazendo história. Mamãe, nós estamos indo, já chegou a mercadoria, agora você vai comprar e está aqui os Essa pacotes. geração de hoje, né? Não é nada com Então, tudo. assim, eu fico impressionada como que hoje você pode fazer isso que você está fazendo, né? Quando você falou que quando começou, que eu achei interessante, que eu acho que a Valéria também tem um pouco dessa história, de começar cedo. Sim. Antigamente, você começar a trabalhar cedo, não tinha Não esse tinha negócio de nenhum problema, preconceito não. e não tinha negócio de justiça. Não. Não, Ajudava a gente a a crescer. crescer, né? A ter responsabilidade, Isso. compromisso.
E hoje a gente não vê tanto isso, né? Sim. Como que as coisas mudam. E eu também, com 12 anos, eu ajudava minha irmã a lavar cabelo no salão dela para me poder ganhar meu dinheirinho ali. Eu comprava uma calça, eu comprava o meu lanche na escola. Sim. E isso não fez a gente ser menos. Pelo contrário, fortaleceu para que a gente dissesse, eu posso, eu consigo, meu dinheirinho, olha, eu posso ganhar dinheiro. E hoje a gente não vê isso. Mas, enfim, é sobre isso que eu queria ressaltar. Como que você se inspirou no seu pai? Como que o seu filho se inspira em você? Como que isso é importante para a gente, né? E a mulher tem esse poder, realmente, né, Verlândia? Sim, Agora fala verdade. como que nós chegamos nas duas faces, né? Comecei a empreender quando eu casei. Meu marido já é empreendedor, queria que eu ficasse ajudando. Era até legal, né, ajudar, mas eu acho que como eu tinha aquela força de querer ser maior, eu tinha aquela Queria vontade crescer, queria de mais. crescer, eu Você queria já mais. tinha chegado no seu limite ali, né? Isso. Então, eu tinha um ponto do lado do estabelecimento dele, chamei minha irmã, ela já, nessa época, ela já mexia com roupa, ela já viajava. Eu disse, mulher, tu viaja. E aí a gente fica aqui, vai dar certo. Organizamos o ponto e tudo, só que depois ficou pequeno, a gente queria mais. Foi quando a gente foi para o centro da cidade. Abrimos lá passamos, eu acho que como sócias, uns 9 para 10 anos. Nossa, muito tempo. Deu muito certo, né? Veio a pandemia, a gente Teve que se reinventar literalmente, também. isso, a gente se reinventou, mas mesmo assim a gente quebrou. Importante falar isso, porque as pessoas acham que é só sucesso, Mas mas não não é. não A é. gente tem uns Quando momentos tem difíceis. vários, e quando chega ali naquele nível do fundo do poço, que você olha para cima, o aluguel atrasou. O que que eu vou fazer? Aí ela já tinha seguido outro caminho, fechou aquele ciclo da sociedade, a gente sentou, conversou, cada uma seguiu seu caminho e eu fui recomeçar, porque já não tinha mais. A pandemia veio, algumas pessoas subiram, outras desceram. No meu caso, eu desci. E eu fui me reinventar. Foi quando eu cheguei, né, foi me feita a pergunta se como que tinha surgido a Duas Faces. A gente teve outras lojas assim, nesse caminho que a gente trilhou. Só que Duas Faces, me perguntam também por que Duas Faces? Porque éramos duas. Sim. Ah, que legal. Então eu achei assim na minha cabeça que Duas Faces. Então, mas ele pegou. Os outros nomes das outras lojas que a gente teve nesse tempo não pegaram nenhum. Duas Faces pegou. Então, eu peguei a Duas Faces, disse: agora eu vou sozinha, a gente vai se reinventar e vamos lá. Então, foi quando eu comecei a fazer, como ela falou, eu comecei a fazer estudos, eu comecei a ver o que estava bom, eu comecei a ver o que estava ruim. Eu fui atrás de ajuda. Eu lembro que eu procurei até a ajuda do Sebrae na época, Sim. consultores para me ajudar, porque tinha horas assim que eu perdia realmente o chão, o norte, eu não sabia como fazer mais. E eu fui me reinventando, eu fui seguindo, e graças a Deus, hoje a Duas Faces, eu posso dizer que é assim a minha felicidade. Eu sinto realmente um prazer de estar dentro da minha loja, de atender o meu cliente, porque, como ela falou, o nosso cliente é o nosso maior tesouro. É ele que coloca a gente nessa linha. É ele que mostra para a gente que a gente pode ir mais além. É ele Ele que é o motiva, termômetro de é você. ele que O motiva. cliente, quando ele te procura, ele está dizendo você é boa. E quando ele te procura, fala assim, eu escolhi você. Que Isso. essa é a parte do atendimento, que eu trabalho com atendimento perfeito. Eu sempre falo, o cliente ele poderia escolher qualquer uma, Sim. porque ele tem um poder. Qual é o poder do cliente? É um poder de compra. Sim. É dele, de manter a tua empresa aberta, de manter a tua empresa aberta. E muitas vezes, quando a gente contrata uma equipe, a gente tem que ter muito esse cuidado. É. E eu sei que é uma realidade, Cláudia, aqui em Imperatriz, você sabe disso, de mão de obra qualificada, Sim. principalmente para a área de atendimento, porque eles precisam ter essa visão, Sim. né? Eles precisam entender que se não tiver cliente, não tem loja. Se não tem loja, não tem trabalho, Sim. né? Mas as pessoas, infelizmente, eu não sei por que elas têm dificuldade Me de pergunto isso. a autorresponsabilidade. E a gente passa muito por esse processo dentro das lojas. Você chegar, ser ignorado, Sim. você chegar dentro de uma loja, você ser, tipo assim, maltratado, Sim. e dados
que já foram feitos tanto nos Estados Unidos como em Harvard, como no Brasil, de 70% a 80% das pessoas que não voltam mais na loja de vocês, não é por conta de vocês, não é por conta do preço do produto de vocês, não. e nem pela qualidade, é pelo atendimento. Sim. Então, isso é muito forte quando a gente fala que o cliente, sim, ele é o poderoso. Ele é que vai escolher você. E você tem que se sentir tão feliz por ele ter te escolhido, tão feliz que você tem que dar o seu melhor por ele, né? Que é essa prioridade que Sim. vocês têm procurado, né, Sim. Valéria? Prende. Não, Tem assim, muito conteúdo. muito. É assim, gente, eu sempre tenho justamente esse olhar, mas assim, eu sou um pouco assim, eu tenho uma fala assim um pouco radical em alguns pontos, por exemplo. Eu já fui maltratada por empresários. Por quê? Porque as pessoas acham que eu tenho que ir na loja dela. Eu não tenho que ir em loja de lugar nenhum, gente. Eu não sou obrigada a comprar na loja de ninguém. Eu, inclusive, já cheguei numa loja e a dona estava lá e ela me olhou dos pés à cabeça. Acho que ela achou, ela tinha alguma bola de cristal e achou que eu não teria dinheiro para comprar. E o produto não era nem essas cores de outro mundo, assim, para poder. Então, assim, isso aí também já vem muito do empresário, né? O empreendedor ele também tem que ter esse olhar. E é por isso que a Constância não quer investidores, ela quer realmente empreendedores que fiquem em chão de loja, que acompanhem os atendimentos. Ah, Valéria, mas é muita coisa o processo. Sim, mas você tem que ter uma gerente que consiga transmitir a cultura da marca. Olhar, verificar se está sendo realmente feito um atendimento. Inclusive, a gente tem cliente oculto lá na loja. Que um cliente que vai, ninguém sabe quem é, ele vai comprar normal, como qualquer outra pessoa. Ele faz pergunta pelo produto, vê como está a estrutura da loja, vê o atendimento e dá uma nota. E lá na loja, assim, tirou a parte de 9, eu bonifico. Tirou menos, aí a gente vai conversar, entender o que fica acontecendo naquele atendimento. Olha que coisa. É, É uma política interessante. sim, E olha a fala que você falou aí no início, Valéria, que para mim, como consultora, treinadora de pessoas, é essencial, cultura. O que sim, é a cultura dentro da organização? A cultura da organização é a cultura do dono. sim, Né? Então, se você é uma pessoa que trata bem o teu cliente, que você gosta de servir o cliente, que você procura sempre melhorar o teu ambiente, se você procura sempre capacitar a tua equipe, se você procura sempre estar ali dentro para o melhor para o cliente, é isso que ele vai ter. E essa vai ser a sua cultura. sim. Aí você falou antes também a outra fala de o dono tá lá na porta, você chegar e ele não te receber. Essa é a cultura. Aí aquele comportamento ali que ele teve com você, a equipe dele vai ter com Toda, você. né? Não é verdade? Reproduz. Inclusive, só complementando rapidinho, Adriana, eu, por exemplo, tem dias que o cliente chega na loja, eu atendo, eu calço o cliente, eu limpo o pé se for preciso, eu ofereço café. Inclusive, esses dias a menina falou assim: você é a gerente da loja? Eu digo, também. Aí, também. Mas mas você é quem aqui? Eu falei, eu sou a franqueada, mas eu também sou gerente, sou vendedora, sou a Bem-Estar, né, que é a diarista, sou tudo aqui. Você precisa do quê? Você precisa de um café? Quero que dê certo. Eu quero é que dê certo, porque, gente, eu falo para as meninas, vocês têm que entender que o cliente aqui tem o poder na mão. Outra coisa, Adriana, Ele tem a opção de ir para qualquer lugar. Sim, é exatamente isso, porque hoje em dia nós temos um concorrente, assim, que é muito forte, que é o digital, gente. Sim. As pessoas estão na Verdade. casa Isso, deles. No conforto né? da casa, não Estão precisa sair para comprando, comprar. não precisam. Então, o seu cliente já saiu da casa dele, vem na tua casa, na tua loja para ser maltratado? Não dá. Eu gostei, vem na tua casa, né? Na tua Vem na tua casa, a tua empresa é na tua casa. E um parênteses, e vocês vão comentar para a gente. Valéria, que já está falando, depois a Verlândia. Como é para vocês lidar com esse mercado hoje? Que era essa próxima pergunta. Questão De digital, você, né? do Então, digital e do físico. Porque o físico vocês pagam aluguel, vocês Sim. pagam tributos, né? Vocês Sim. pagam estrutura, que tem que estar Sim. sempre em dias. Como é para vocês com esse concorrente? Como é lidar com esse concorrente para vocês, Valéria? Ó, assim, o que que eu fiz? Nesses meus estudos no início, né, que eu entendi que eu tinha que me posicionar com relação ao digital. Então, o que que eu fiz? Eu fui a primeira a botar uma vendedora digital na minha loja. Então, a Constância não tinha essa cultura ainda. Tinha de estimular, mas não tinha vamos dizer, esse personagem de vendedora digital. Eu fui a primeira. Mês passado, a Imperatriz bateu 1.300% da meta. Do digital. Uau! Olha Parabéns! isso, Parabéns! Mas isso aí foi realmente um trabalho para eu entender, muitos estudos, muita mentoria para eu entender como que funciona, porque o atendimento do digital é um atendimento diferenciado do físico. Por quê? Porque o cliente digital ele é um cliente que ele é muito
é imediatista, ele quer Imediatista, logo ele quer rápido. resposta É, rápida. rápida. Bem lógico. E assim, ele, É. quando ele manda uma mensagem para você, ele manda para 2, 3 lojas. Aqui responder primeiro é que ele vai, que vai levar. Ó, dica de Olha milhões, viu? Aqui Só tá assistindo É aí. verdade. Olha Então, aí. eu treinei uma pessoa para isso. Lá na loja temos uma vendedora digital, que inclusive ela foi premiada pela Constância esse ano. Olha Eu que levei a minha equipe para BH, porque a minha coisa equipe realmente boa. eu faço isso por elas. Levei elas para BH, as duas, a vendedora Tubarão, que chama vendedora Tubarão, a melhor vendedora da Sim. loja, que é a Vitória. Ah, E aí, gente, a Vitória é diferenciada. é, e, ó, detalhe, a Vitória era babá dos meus meninos, acredita? Olha aí. Gente, tá Sério. vendo como influenciamos É. pessoas? Você tinha uma pessoa que cuidava dos seus filhos, mas que se Sim. inspirava em você. Sim, e a Vitória, para mim, é meu case de sucesso. Eu sempre falo da Vitória, porque a Vitória, ela teve muita dificuldade no começo para aprender tudo, mas hoje Vitória já comprou moto, já comprou casa, toda a Uau, constância. Que gente, coisa que E maravilha. agora ela vai ser gerente da minha próxima loja. Meu Porque Deus. a gente dá oportunidade para as pessoas lá na loja. Coisa A gente boa. dá, a gente reconhece. Se quer, vamos. Eu pego na mão mesmo e boto E para vai crescer. acontecer. Isso. E o digital é isso, gente. Você tem que ter esse olhar diferenciado. Então, eu tenho uma pessoa só pro digital. As meninas de chão de loja, que é as meninas que atendem quem vem no físico, não trabalham no digital. A moça do digital, ela faz as postagens, tira foto, responde o cliente, ela manda áudio. Ah, não tá bom assim, manda um vídeo. Tenta realmente acolher aquele cliente, porque ele já é um cliente diferenciado. E outra, tem um site também, que ainda é um concorrente. É Sim, verdade. que a Entendeu? pessoa passa ali, né? Exatamente. Então, nós temos que ter esse olhar de realmente de acolher esse cliente do digital também. Muito É, bom. Verlândia. Verlândia, né? Antes da Verlândia falar, quando ela fala duas faces, hoje, num novo ciclo da sua história, porque lá foi para você e sua irmã. Então, por isso eram duas pessoas, Sim. duas faces. Mas faz muito sentido hoje também, porque todo mundo está enfrentando momentos difíceis. Então, na nossa vida, a gente também tem que ter duas faces em algum momento ali. Tem nem todo dia você está querendo vestir amarelo, nem todo dia Sim, você quer o rosa, tem dia que está nublado e você está ali com aquela face de, ai, hoje não está 100% e vai lá encontrar em você e na sua loja, nessa loja que serve pessoas, esse acolhimento de você entender essa cliente no seu momento de duas faces também, viu? Sim. Isso é de Deus também, todos nós temos esse momento. Né? Nossa dicionária revelando É. pra você, faz todo sentido, né? Isso é verdade. Faz sentido, porque Isso não é todo dia que a gente, né? Tem dia que a nossa face está realmente. Isso eu uso lá na loja com as meninas. E parabéns por estar também face a face com Deus, entendendo que é Deus que é o dono de tudo. Sim, E sim. seguindo, hoje, quando eu postei sobre eu vou falar aqui porque eu vou ter que me retirar, coração Ah. partido. E quando eu postei falando sobre o estúdio da Vanessa Paiva, que foi inaugurado, eu falando sobre isso, né? Valorize o dom que foi entregue a você, Sim. porque naquilo que você mais gosta é que você vai prosperar, né? Por exemplo, Deus me deu a comunicação desde muito nova, desde quando eu trabalhei 10 anos no Bradesco, lá eu já era comunicadora, né? Depois eu fui foi vindo para a TV Difusora e depois rádio. Olha aí onde que Deus realmente fez acontecer, né? Você formou aí, tem a sua graduação no direito, que serve hoje para a sua empresa, Sim. mas que através dele você se tornou essa empresária de sucesso, que vai aí voar muito ainda, Amém, se recebo. Deus quiser. E eu fico muito feliz de conhecer mulheres como vocês. É esse o propósito do Sim. nosso podcast Café com Pôr do Sol, e era exatamente isso que eu estava falando, a caminhada, o dom que Deus deu. E aí hoje a Vanessa vê ali aquele espaço tão sonhado, ela é formada em direito também, mas o dom dela é cuidar da estética, é a sobrancelha, deixar as mulheres lá em cima. E a gente tem milhares de mulheres que têm essas faces todas, que são empreendedoras, que são profissionais liberais, que fazem acontecer em todo o tempo. Então, assim, parabéns. O podcast Café com o Sol se sente muito orgulhoso mesmo de ter vocês aqui para levar histórias de sucesso para essas mulheres. Com certeza. Você contar a história da Vitória, né? Vitória. Que foi a sua babá. Gente, você precisa ficar num recorte bem bacana, viu, Pedro? Para a gente mostrar para quem está lá dizendo assim, mas eu não vou, vai conseguir. Vai. Você só precisa, e todos somos treináveis. Sim, né? claro. Às vezes você falou, às vezes tinha alguma dificuldade, mas foi treinada. Sim, E no dom que ela tem, ela está se sim, chegando lá. é o talento, né? É o Esse talento. aí. Que bom. E, Cláudia, sabe o que eu vejo na Vitória? A experiência minha com a Vitória. A Vitória, ela sabe servir.
Olha, A Vitória, ela sabe que servir é algo normal para ela. Você chega lá, ela, Adriana, tô bem que é com a cliente, mas sobe lá, vai procurando. Aí ela sobe, deixa a cliente. Adriana, tu já escolheu, tu vai ver esse daqui, mas tu quer que eu pegue outro? Aí ela desce. Aí eu falo assim, não, ela pode terminar. Ela, não, eu tô terminando, já que eu volto olha, aqui. Eu tá ligo sempre para ela. pronta, né? Disponível. Aí eu ligo para ela e falo assim, olha, tem um aniversário, tal hora, a numeração é isso, eu quero uma rasteira. Ela pega, eu passo lá na porta, eu já filmei. Aí lá vem a Vitória, eu buzinando na Vitória com a sacola na mão. Aí eu filmando, lá vem. Então, isso é servir. Se ela fosse outra pessoa, assim, não, mas não tem a loja física aqui, por que que eu tenho que ir lá no Sim, carro dela levar para ela? Por que que eu sim, tenho? mas isso é um diferencial. Mas, então, Sim, assim, não é à toa que as pessoas chegam onde elas chegam. sim, Muito, como você disse, muitas pessoas não veem o processo. Aí chega aqui e fala assim, nossa, três lojas? Ah, você ampliou sua loja, está agora numa loja maior. Não, existe um processo que as pessoas elas têm que ter, que é o quê? Servir o próximo. E eu acho muito nobre, amiga, a gente ressaltar isso. Essa história da sim. Vitória vai ter que ir para o podcast em corte, viu, Pedro? O que de sucesso da Valéria. E a gente, infelizmente, vai deixar acontecer. Gente. Mas, Coração olha, apertado, mas a gente já tem ali, o pessoal já está esperando. Prazer, tudo meu. A gente vai visitar lá, viu? A Transpasse, acho que é hoje, né? hoje a gente E termina Constância, já estive lá, foi assim, Sim, obrigada pela maravilhoso. Somos visita. clientes. Carol, minha filha, é cliente. a Carol tá E tá feliz demais, sempre. Obrigada, viu? A nossa foto, Pedro, vai dar pra fazer agora? Como é que é aí? faz a nossa Essa fotinha da pausazinha capa, aí na vai foto dar da pausa capa, aí, para a gente tem poder que colocar. compartilhar. Então, Verlândia, a Valéria acabou de comentar com a gente sobre a questão do digital, que ela teve que se estruturar, buscar conhecimentos para poder implantar na loja dela e fazendo testes, né? Sim. Mas e você? Como foi para você lidar com essa nova etapa do mercado, do empreendedorismo, o digital e o físico? Como foi para você? A minha história com o digital, ela começou exatamente no período da pandemia. Sim. Porque, como eu não estava dentro do digital em uma proporção suficiente para me sobressair naquele período em que ninguém saía de casa, foi aí que tudo começou a balançar. Então, foi aí que eu comecei a ter que me reinventar. Então, eu fui ter que fazer estudos, como a Valéria fez, como eu conseguiria sair daquela situação, porque era o primeiro passo a ser dado, era investir no digital, investir até na minha figura pessoal. Muitas Sim. pessoas me falavam, você tem que aparecer. Eu não sabia como funcionava, eu não sabia, eu sabia dentro do físico, porque eu já estava lá, eu já sabia como É a funcionava, nossa mas zona de conforto, né, Verlândia? Tipo assim, eu já isso. sei, eu já domino, eu tô bem. O digital era exatamente isso, sair totalmente da minha zona de conforto em todos os sentidos, que era eu ter que ir lá e falar do meu produto, mostrar o meu produto, mostrar no corpo, procurar parcerias, procurar aprender como eu ia fazer aquilo. Hoje eu já consegui fazer muita coisa dentro do digital. Sim. Hoje eu já consigo ter um atendimento bom no digital, mas eu sempre foco nisso também, que eu falo para as meninas, olha, enquanto vocês estão pensando de falar com a cliente, ela já falou com várias outras pessoas. Aqui Verdade. funciona muito mais rápido, é um jogo rápido e que a gente tem que ser o mais rápido e o mais eficiente possível. O cliente físico, ele está me vendo, ele está vendo a Verdade. minha expressão corporal, ele está vendo o meu sorriso, ele está vendo o meu ânimo. Aqui não. Aqui eu tenho que demonstrar interesse na compra dele, interesse na pergunta dele, interesse em saber como ele está, mesmo eu estando longe dele. Então, eu acho que eu consegui me sobressair no início nessa dificuldade, porque eu estava saindo totalmente da minha zona de conforto e eu realmente não sabia o que fazer. Hoje eu me vejo bem mais estruturada, eu fiz parcerias com digitais, eu consegui colocar minha marca em outros meios de comunicação. Que legal. Tudo isso eu fui fazendo degrau por degrau. Então, hoje eu sinto que ainda falta bastante, mas quando a gente quer realmente, a gente tem que começar devagar, porque devagar a gente vai vendo onde está errado, a gente vai consertando, a gente vai vendo o que está bom e vai melhorando porque não tem como você entrar num campo novo, num caminho novo, tão concorrido. Se você tem 1.000 lojas perto de você, você tem 1 trilhão aqui. E são pessoas que buscam esse diferencial, são pessoas que buscam ser bem tratadas, mesmo não estando perto de você.
Com São certeza. pessoas que, às vezes, ele vê o teu produto, gosta do teu produto, mas naquele momento ele só quer falar contigo. Às vezes ele só quer que tu dê um bom dia para ele, pergunta como ele tá, se ele tá bem. Amigo, outro dia eu vou na tua loja, tudo bem, não tem problema. Se você precisar, é só chamar. Eu acho que isso também, porque essa velocidade do digital, ela também deixa as pessoas perdidas às vezes. Sim. E olha, sabe o que você está falando aí que me fez refletir? Muitas lojas ali onde você está situada fecharam durante a Sim, pandemia porque sim. não se adaptaram ao digital. Não, Então, exatamente. assim, o digital, eu acho que tudo isso aconteceu, mas também para trazer uma nova realidade para os empresários, Sim, que sim, a gente precisa estar se atualizando. sim. O mercado, ele exige isso. Existe. E uma fala sua que você assim, a gente não desiste. Napoleão Hill, ele foi um cara que passou 20 anos estudando as pessoas de sucesso. E ele queria saber o que as pessoas de sucesso, Valéria, tinham diferente das pessoas que não tinham sucesso. E a única coisa que, resumindo, do que ele estudou, além do comportamento que as pessoas tinham, é porque elas não desistiam. Não pode. Elas viam um obstáculo, mas aquilo não era para paralisar. Na mente das pessoas de sucesso, sabe o que era? É porque era uma forma dela não fazer. Quando ela errava, assim, ó, então esse jeito aqui não é o certo. Sim. Então ele estudou pessoas assim inteligentíssimas que fizeram história no mundo, né? Henry Ford foi o primeiro cara a fazer a produção em massa. Então, quantas vezes ele fracassou? Quantas vezes ele errou? A gente, Thomas Edison, para fazer a lâmpada, foi mais de 10.000 tentativas. Se esse cara tivesse desistido, a gente estaria com esse estúdio maravilhoso, com essa luz Então, aqui. Então, essa palavra ela tem um sentido muito importante. A gente acha que quando a gente erra, Valéria, é porque a gente é incompetente, que a gente não está sim. pronto, a gente não é para aquilo. E não é, aquilo ali é para dizer assim, olha, não é dessa forma. Sim. Não é desse jeito, vamos buscar o meio, né? Então, Verlândia, você está dentro das pessoas de sucesso da Napoleão Hill, porque você não desiste. E é isso, o digital, ele está aqui, gente, não é para destruir as pessoas, pelo Não, contrário. pra Quantos agregar. negócios você Sim. faz, Valéria, só no digital? Verlândia, Sim, quantas vendas você várias. faz no digital? Então, se você não tivesse digital só no físico, talvez você não estaria de Já pé. teria quebrado, fechado as portas, com certeza. Então, é essa troca que a gente tem que entender, que nem tudo que vem é para te destruir, não é para para te fazer crescer. crescer, Sim. é crescimento. Meninas, o papo tá tão bom, mas o tempo urge aqui para nós. Então, eu queria que vocês trouxessem aqui para nós uma fala para essa mulher que está lá, assistindo a gente agora, que está ouvindo esse podcast, talvez lá pensando, não tem mais jeito, não tem como. Valéria, que mensagem você deixaria para essa mulher que de repente desistiu do sonho dela, que acha que não dá conta? O que você falaria para ela nesse momento? Adriana, assim, a Valéria tem uma franquia, né? O pessoal pensa que franquia vem um negócio pronto. Realmente, de fato, vem um negócio pronto. Só que todo negócio tu tem que dar a tua cara, tu tem que dar teu toque, tu tem que entender a cultura da tua região para tu adaptar, para você adaptar, que foi o que eu fiz, né? Então, a mensagem que eu deixo para ela não desistir, porque para mim também não foi fácil. Eu peguei um negócio pronto, porém eu tive inúmeros obstáculos que eu tive que superar. A marca não era conhecida na região. A marca, ela vai chegar final de ano, talvez até 340 lojas, mas até o momento tem 335 lojas em todo o Brasil, tem constância no Brasil inteiro. A marca tem 23 anos de mercado, porém o pessoal de Imperatriz não conhecia ainda. Então eu tive esse desafio de apresentar a marca para a Imperatriz, abrir mercado aqui. Não foi fácil. Confesso que eu nunca pensei em desistir, porque também, como ela falou, essa palavra não existe para mim, Que né? bom. Mas eu tive que me reinventar e ela também vai conseguir. Se eu conseguir, ela também vai conseguir. E eu queria deixar uma última fala, Adriana, assim, que é algo que veio queimando no meu coração há muito tempo. Quando eu montei a loja, eu sempre tive um objetivo muito claro, que nunca é sobre dinheiro. Sim, é sobre propósito. É sobre você saber quantas vidas você vai mudar, modificar no seu processo. Então, assim, lá na loja é isso. Dinheiro eu vou ganhar, Adriana, eu estou trabalhando. O dinheiro é consequência do teu trabalho. Ele não pode ser o teu objetivo. Então, a pessoa que está pensando, eu vou ganhar muito dinheiro com isso, com aquilo, você não vai pensar nisso assim. Você tem que pensar num propósito. O que é que eu quero na minha vida? O que é que eu vou conseguir com o meu trabalho? O que é que eu vou conseguir melhorar na vida do outro com o meu trabalho? Hoje em dia, eu penso dessa maneira, porque o dinheiro, ele vai vir. Então, pensem nisso, não desistam, porque se eu conseguir, eu tinha tudo para não conseguir. Tinha tudo para ser um nada. Então você falou, né? Céu é improvável. Isso, eu sou uma improvável. Ela falou nos bastidores, gente, eu tinha tudo para dar errado. Pra dar errado, isso. Mas
Não é É, sobre isso, não é sobre você ter um propósito, né? Sim, sim. E eu acho que quando você tem um propósito, Valéria, eu vejo muitas pessoas que falam assim: ah, eu não sei o meu propósito. Olha para você, olha aquilo que você Sim, faz tão bem, que todo mundo te elogia, sem que você faça sim. nenhum esforço, você faz bem. A Cláudia falou que ela é uma comunicadora nata, esse é o propósito dela, comunicar. E aí, você, de repente, é servir o seu cliente, você se Sim, coloca no lugar do cliente, e você sim, consegue passar isso para o cliente, sim. né? Então, a cada um de nós tem um propósito, gente. Tem um propósito. O meu é ajudar as pessoas com autoconhecimento, a olhar os seus valores, olhar aquilo que ela tem de melhor, porque todos nós temos algo que ninguém tem, só nós temos. Mas às vezes as pessoas estão tão vitoladas olhando o outro que não Sim. conseguem olhar para si. Sim, e nesse ponto, né, a gente tem uns talentos que Deus dá, né? Sim, Cada um de nós tem uns talentos, a gente tem que realmente descobrir eles e modular. Eu falo assim, que as pessoas, você pode modular o outro, não tem problema nenhum. Não sim. é copiar, é modular, botar a sua Isso. essência. Ah, aquela ideia tá dando certo, eu vou pegar e vou botar a minha essência nela, a minha cara, a minha identidade e ali vai dar tudo certo. Mas assim, realmente as pessoas hoje em dia, o Instagram, as redes sociais de modo geral, elas vieram impulsionar uma coisa que, assim, tá bem complicado, porque as pessoas querem muito se comparar com o outro. A tua Comparativo. realidade não é igual a do outro. Tu é de um jeito. A loja, as duas faces, não é igual a Constância. Não. Cada um tem. Por isso que eu sempre digo, gente, não existe concorrência. Não. Porque cada um vai dar a sua cara. O cliente vai porque gosta do ambiente, porque gosta do teu produto. Então dá para fazer diferente. Não desistam, porque o começo sempre é difícil. Mas a dificuldade é só a preparação para o teu propósito. Para você receber, você colher aqueles frutos. Verdade. Obrigada, Nada. Valéria. Verlândia, fala com essa mulherada aí, dessa mulher que começou lá costurando, virando à noite, né? E que nunca imaginou, talvez naquelas noites que você estava trabalhando para poder entregar aquela encomenda no prazo, Sim. que hoje você estaria aqui para falar da tua história, das duas faces. Então, dá esse recado para essa mulher. Isso é verdade. Gente, o sonho, ele é uma semente que Deus planta no teu coração. E quando Deus planta essa semente no teu coração, é porque ele sabe que vai dar certo. Quando ele te dá a dificuldade, é porque ele quer que você aprenda com ela. A dificuldade, ela não vem para te derrubar, ela vem para te fazer crescer. Eu cresci muito dentro da dificuldade que eu tive. E sempre que eu tenho uma dificuldade, eu penso, mas isso aqui eu posso tirar só a parte boa dela. Porque a gente pode sim extrair, eu caí na rua, mas não era para te seguir em frente, era para tu estar lá naquele momento. Por isso que você caiu. Agradeça porque você caiu. Verdade. E Deus, ele sempre tem o plano e o propósito certo na tua vida e na hora e no momento certo. Às vezes tu quer ir, mas tu não está pronta. Hoje, eu, graças a Deus, eu sou muito grata a Deus por isso. Eu tenho uma loja maior, mais organizada. Eu lembro quantas vezes eu parei e ficava olhando e me perguntando, mas onde, Senhor, eu vou colocar essa loja maior que não tem? E aí eu com os pensamentos da minha cabeça, mas eu quero é aqui. Mas Deus sabia onde que eu tinha que estar. Verdade. Deus tinha um propósito na minha vida, assim como Ele tem um propósito na vida de cada pessoa. Agora, para isso, a gente tem que acreditar e correr atrás, com persistência, sem medo de dar errado, porque se der errado aqui é porque não era para ser. Quando é para ser, Deus te direciona da forma tão correta que tu para, senta e diz, mas como eu fiz isso? Eu sou prova As viva. fotos. As Como eu fotos. fiz isso? Quando eu tive a oportunidade do ponto, precisava reformar, uma reforma grande. Eu olhei, eita, esse dinheiro anda longe. Deus é tão maravilhoso no propósito que Ele faz, que eu consegui terminar tudo e ainda tinha mais dinheiro do que tinha no início. Então, o projeto não era meu, o projeto era de Deus. Eu estava com medo, sim, mas eu fui com medo mesmo. E foi tão bom e deu tão certo, e eu sou tão feliz de poder receber o meu cliente melhor. Eu sempre tinha esse pensamento, eu preciso receber o meu cliente melhor, eu preciso tratar ele melhor, eu preciso de um espaço maior. Mas Deus já sabia que no tempo certo eu ia ter o meu espaço maior. Então isso é para todo mundo. Todo mundo pode.
Deus ele está aqui olhando para cada uma de nós, cada um de uma forma. É como a Valéria falou, eu tenho uma realidade, ela tem outra realidade. Eu tenho uma forma de viver, ela tem outra. Se você gosta de uma coisa e eu de outra, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Corra atrás do seu sonho. Pode parecer impossível. Para quem anda de bicicleta, não é impossível comprar um carro? Na cabeça da pessoa, sim, né? Sim, mas não é impossível. Existe o tempo, a constância, a fé e o não desistir jamais. Não existe no meu vocabulário. Ai, meninas, que manhã maravilhosa, depois de altos e baixos, da gente deixar a menina sem ir para a escola, acordar atrasada. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus não une pessoas, ele une propósito. Vocês Sim. não estão aqui por acaso. Vocês tinham que estar aqui hoje, vocês tinham que falar. E tem mulheres que vão ter que ouvir vocês para se motivar. Queria agradecer imensamente, Valéria, Obrigada. Verlândia, dizer para vocês que foi lindo essa manhã com vocês, de aprendizado, de histórias. Vocês estão vendo como eu falo para vocês que todo mundo tem uma história, que toda história inspira, de costureira a dona de loja, de advogada a empreendedora de franquias. E aí, o que você está esperando para levantar a bunda dessa cadeira para ir atrás dos teus sonhos? É sobre isso. A gente não pode desistir. Desistir é uma palavra que eu não sei nem por que ela existe hoje em dia. Eu não vejo mais nem sentido para ela. Também. Eu acho que não tem sentido desistir. Se você acredita, se você tem potencial, você tem que ir até o final. Porque no final dá certo. Então, gente, obrigado. Que Deus abençoe vocês. E até a próxima. Você com Café com Pôr do Sol, ó, a gente está aqui só para você, para contar a sua história, para inspirar outras mulheres, para te ajudar, ó, porque você tem um ombro amigo. Você não está sozinho. Um grande beijo, até a próxima, gente. Tchau.